poder trazer esse outro lado também, assim, e aí sim a gente poder pensar em soluções que realmente vão trazer um impacto, pelo menos para um grupo maior de pessoas, né? Bem-vindos e bem-vindas ao Furacanizando aqui. A gente está fazendo essa série de vida real, na verdade, convidando várias mulheres incríveis para falar um pouquinho da experiência delas, incluindo a vida real nos negócios, na vida, com que essas mulheres trabalham, com que a gente trabalha também. E a gente aqui convidou a Gabi, que... Ah, Gabi, tu é tão foda que eu nem quero fazer uma introdução aqui, mas eu conheci você no... Conheci, ó. Eu assisti você no TEDx em João Pessoa, tava ali nas primeiras fileiras. Eu não encontrei o meu papelzinho, que eu fiz várias anotações, mas eu lembro que eu circulei assim, botei mulher na tecnologia, falar com Gabi. E é muito gostoso, assim, estar conversando contigo. Vou procurar ainda o meu folhetinho, depois te mando uma foto. Mas queria dizer que Quero. muito, muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. E eu queria que você falasse, assim, um pouquinho de você, se apresentasse para as pessoas que estão escutando a gente. Tá certo. Bom, eu sou a Gabi. Aí eu nem tinha... Deixa eu pensar como é que eu me apresento, né? Mas, enfim, eu sou brasileira, sou de Porto Alegre. Atualmente eu moro em Ottawa, né? Ottawa, enfim, que é a capital do Canadá, né? Tô morando aqui vim um pouco antes da pandemia começar, então faz um ano e pouco. Trabalhei já com várias coisas muito diferentes, assim, na minha vida, mas nos últimos 8 anos comecei a trabalhar com tecnologia e vim para cá para fazer um mestrado, que começa agora em setembro, em sociologia, né, na Carleton University, e aí o que eu estudo é muito essa questão de como se criou essa visão bastante utópica da tecnologia, né? Então esse enfim, por cima é meio que esse o que me interessa bastante estudar. Eu comecei estudando mais questões de vigilância na internet e tal, e aí acabei entendendo que ia fazer sentido tentar entender um pouco mais disso, né? E aí, enfim, a gente pode até aprofundar se fizer sentido conversar um pouco mais. Eu tenho também uma página no Instagram que chama Tecnocríticas, onde a gente tenta explicar alguns conceitos de tecnologia e também trazer essa visão um pouco mais... Trazer um contraponto, talvez, para uma visão que a gente enxerga que, né, é bem difundida e que ela é bastante otimista, né? Ou, assim, tem um viés bem grande de como a tecnologia... resolvendo muito todos os problemas da sociedade, que não é muito o que a gente enxerga, né? Que vem acontecendo ao longo dos anos e que nos parece que vai acontecer daqui para frente. Então, a gente fala um pouco disso lá. Em tecnologia, eu entrei para a área de tecnologia quando eu entrei para a ThoughtWorks, que é uma consultoria em desenvolvimento de software, então eu entrei para trabalhar lá como analista de negócios, e aí tive vários papéis, trabalhei com a parte de justiça social e econômica, então também com tecnologia, apoiando aí, né, tipo, movimentos de mudança, né, social, assim, também bastante questão de diversidade. E aí depois virei junto com a Carol, né, Sintra, que até hoje é uma das diretoras, agora junto com a Marta, mas virei diretora-presidente da ThoughtWorks no Brasil junto com ela. E foi uma experiência muito boa, acho que também tem bastante coisa para compartilhar, assim. Acho que resumindo é isso. Não Que sei se massa! falei tudo. Não, toda vez que eu penso em uma liderança coparticipativa, compartilhada, eu lembro de vocês duas. Vocês são super inspiração, assim, de que é possível, inclusive, ter essa dupla governança numa empresa de tecnologia. E eu queria aprofundar agora um pouquinho, mas antes disso, Deia e Marcela, vocês querem só se apresentar rapidão para as pessoas que estão escutando a gente também conhecerem um pouquinho assim brevemente, só que a voz de vocês e o que vocês estão falando também. Marcela Fuge, uma das fundadoras da Bilabs. É um prazer, Gabi, ter você aqui com a gente. Bom, eu sou Andréa de Lima, eu tive o prazer imenso de conhecer a Gabi quando eu morava em Porto Alegre, até não muito tempo atrás.
A gente se conheceu justamente fazendo um documentário, naquela ocasião, para a galera da Perestroika, para aquele curso Fractal, os novos protagonistas da comunicação, e eu tive a oportunidade de te entrevistar para aquele documentário que a gente fez, e me lembro muito bem do impacto gigante que teve, não só esse documentário, né, para falar um pouquinho sobre, de fato, o papel da comunicação pós-digital, mas, principalmente, a gente trouxe muitas mulheres que, a exemplo de ti, trouxeram uma discussão muito interessante sobre o papel da mulher na tecnologia e, igualmente, né, naquela discussão do mundo STEAM e muito do protagonismo. E me lembro bem que, na época, você já figurava como uma dessas, certamente, no Brasil, uma das primeiras lideranças numa gigante de tecnologia, e isso não era pouca coisa. Então, foi também por isso, nesse momento, eu estou aqui há algum tempo já com as gurias da B-Labs, ajudando a pensar a estratégia e o posicionamento da B-Labs nesse universo digital, mas não apenas, que a gente quis te trazer para fazer uma conversa e você, claro, contar da tua experiência e muito... até porque você está exatamente nessa fronteira, né? Numa fronteira que faz uma discussão sobre diversidade, sobre a importância e a estratégia da tecnologia, e como é que as mulheres e a questão da diversidade, o protagonismo, o empreendedorismo se inserem nesse universo. Então, daí a importância de te ter com a gente agora, fazendo uma conversa que a gente sabe muito bem a capacidade de abrangência, e já teve uma repercussão já, tão somente porque a gente divulgou essa iniciativa. Então, mais uma vez, obrigada, Gabi. Então, queria só abrir, assim, uma das primeiras perguntas, assim, que me veio à cabeça, é contar um pouquinho como é que você trilhou essa jornada de ser uma mulher líder no mundo da tecnologia. Eu lembro no TEDx, quando você falou, quando você chegou na ThoughtWorks, e quando tudo isso aconteceu, mas como é como é que você poderia contar para a gente assim, um pouquinho como é que você trilhou esse caminho na área de tecnologia e agora que você está trabalhando com data privacy e todos os dados? Sim. Assim, acho que a minha história é um pouco diferente no sentido de... nunca foi um objetivo da minha vida ser uma liderança ou ter um alto cargo de liderança, enfim. E as coisas aconteceram muito... até de uma forma meio... me pegaram muito de surpresa até. Então, eu sinto que... na verdade, até o jeito que eu entrei na ThoughtWorks, o jeito que eu entrei na tecnologia foi muito, assim, parece meio por acaso, sabe? Acho que nada é, né? Mas parece um pouco que foi muito... Eu tinha uma organização, né, junto com alguns amigos, enfim, que a gente queria muito conseguir levar conhecimento político, né, sobre o sistema político para mais pessoas, então, tipo, através de vídeos, enfim, criar plataformas para que a gente pudesse ajudar a explicar como funciona o sistema político brasileiro. Isso lá em 2012, tipo, era uma realidade muito diferente da que a gente vive agora. E a gente começou a sentir que, inclusive, a forma como as pessoas votavam era muito assim, eu votei para vereador em tal pessoa porque é amigo do meu vizinho, e daí, enfim, e tal. Então, a gente queria criar uma plataforma para as eleições, onde a gente pudesse ter lá todas as propostas de cada candidato e tal. Enfim, a gente fez um crowdfunding para isso, conseguimos o dinheiro. Depois que a gente tinha o dinheiro, a gente não tinha quem fizesse a plataforma no tempo que a gente precisava e com o dinheiro que a gente tinha, porque os orçamentos que a gente pediu antes caíram, né? E aí a ThoughtWorks viu esse nosso crowdfunding e eles entraram em contato com a gente, né? Na verdade foi o Júlio, né? Uma pessoa da ThoughtWorks. E eu nem sabia o que era a ThoughtWorks. Eles me chamaram lá, disseram, tu pode nos apresentar, a gente tem interesse talvez ajudar a desenvolver. Daí a gente foi lá, eu não lembro bem quem foi, mas foram umas 3 pessoas. Quando a gente chegou, era uma apresentação assim para todo mundo que estava lá, e nós, tá bom, né? A gente contou a ideia, e aí no fim, várias pessoas se voluntariaram para desenvolver a plataforma de graça, né? E a empresa apoiou também e tal. E com isso eu comecei a ir lá muito, a gente ia praticamente todas as noites para lá, né? E nos finais de semana para conseguir fazer tudo a tempo. E
a TW tem pessoas muito incríveis, assim, e na época todo mundo que se envolveu no projeto era muito legal e foram também nos ensinando muita coisa. Então a gente foi sendo muito envolvidas no processo de desenvolvimento. E aí, quando acabou o processo, uma recrutadora de lá me falou: olha, te indicaram aqui várias pessoas que não querem trabalhar aqui e tal. E eu, e não sei e tal. Passei pelo processo, enfim, e acabei entrando como analista de negócios, que era um papel que usava também a minha experiência anterior e tal. Então, eu caí muito de paraquedas. Eu não tinha nem muita ideia, assim, isso foi também 2013, 2014, eu acho. Acho que foi 2013. Eu nem tinha muita ideia dessa questão problemática de mulheres em tecnologia, do fato de não ter mulheres. Era ainda uma coisa muito... Essa conversa também ainda não era muito madura, não era, assim, tão falada como é hoje. Que bom, né? Que hoje é. Mas na época eu não fazia nem ideia. Então, enfim, foi tudo muito... fui entendendo ao longo da minha caminhada lá. E na empresa eu fui muito também me achando assim, tipo, acho que é um lugar que tem muito espaço para criar, construir coisas. Então eu fui fazendo, tipo, acho que isso aqui poderia ser legal, fui criando, me envolvendo em diferentes projetos e assim acho que eu fui, né, foram enxergando o potencial em mim e tal. E eu fui, né, sendo convidada a assumir diferentes posições. E a posição de liderança, assim, eu lembro que o meu chefe na época falou: olha, a gente cogita teu nome e tal. Eu falei: ai, nem a pau, eu não quero, esse teu trabalho é horrível, Deus me livre, não quero. E daí ele riu e tal, mas eu acho que não tinha ainda uma coisa concreta, assim. E aí tiveram várias mudanças na empresa e tal, no fim, e aí foi muito rápido, assim, que ele nos chamou para conversar, eu e a Carol. Eu tinha 28 anos na época, então eu era bem nova. Eu fui a diretora mais nova, assim, da história da TW até então. E foi uma coisa muito, assim, avassaladora. Acho que, né, com muitos aprendizados. Acho que muitos aprendizados, assim, de ouvir pessoas e aprender, mas também muitos aprendizados de errar e aprender com erro. E assim foi, né? Foi uma jornada muito legal. E muito legal de ter dividido com a Carol, que é uma pessoa que tem... muita experiência em tecnologia mesmo. Então, eu aprendi muito com ela também de entrega de software, de entender como construir software em si, né? Não que eu saiba desenvolver, mas entender o processo, né? Para se chegar lá. Então, foi uma jornada bem interessante, rápida e muito, assim... Hoje em dia eu olho para trás com, meu Deus, como é que tudo isso aconteceu, assim. Os caminhos que vão levando a gente para a gente encontrar essas coisas. Eu falo que eu também não pensava que eu fosse trabalhar com mulheres, e eu meio que sou o inverso, trabalhava na área da engenharia e aí agora trabalhando com mulheres, aí eu faço, putz, o universo aí fazendo essas ligações. E falando um pouquinho de tecnologia, que eu acho que tecnologia é assim, tudo que resolve... facilita a vida humana ou resolve alguma coisa, foi um dos insights que eu tive numa pesquisa minha de TCC. Mas como é que você vê hoje a tecnologia aliada ao mundo do trabalho das mulheres? Você tendo passado por toda essa experiência na ThoughtWorks, vendo o processo do desenvolvimento do software e todas as entregas em relação a várias tecnologias que existem, mas como é que elas podem ser aliadas ao trabalho das mulheres? Olha, eu não sei, assim, aliada ao trabalho das mulheres, não sei se tem algo específico disso que eu teria para trazer exatamente, mas eu acho que a tecnologia é uma ferramenta muito poderosa, né? É uma tecnologia muito poderosa, o software, enfim, e tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia. E aí eu sinto que tem vários aspectos para a gente olhar, né? Eu acho que a gente muitas vezes enxerga a tecnologia como se ela existisse num vácuo. Então, como se uma mesma tecnologia não fosse ter resultados extremamente diferentes dependendo do seu entorno. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar, né? O quanto a tecnologia, ela não anda descolada da sociedade, então não anda descolada dos problemas da sociedade e, inclusive, das possíveis soluções. Então, eu acho que para o trabalho
de mulheres, ou enfim, na verdade, de qualquer grupo minorizado, assim, acho que tem tanto um papel muito importante dessas pessoas na construção de tecnologia, para a gente poder construir tecnologias que são mais, que incluem mais, ao invés de serem excludentes, quanto no impacto que elas vão ter. E aí a gente já enxerga, né, enfim, acho que tem uma conversa muito forte sobre vieses algoritmos, então o quanto a gente acaba construindo tecnologias que não só não quebram os preconceitos que a gente já vê existindo, né, as desigualdades sociais ou econômicas, como elas perpetuam aquilo, porque aí a gente entra naquela história, né, da tecnologia, não, mas isso foi automatizado, então é neutro, né, como se por uma decisão ser tomada por uma máquina, aquilo ali fosse, não, isso é livre de preconceito. Pelo contrário, ali vão estar os preconceitos de quem construiu aquilo, né? Ou de quem decidiu mandar fazer, quem pagou para fazer, enfim. Então, eu acho que tem esse papel muito importante, né? Tanto da gente estar pensando em todas as pessoas quando a gente está construindo algo, e como o fato da gente ter times mais diversos ajuda, inclusive, nisso, além de ser, né, tipo, tem algumas discussões que a gente tem que ter e que são muito... A gente fica pensando, né, deveria ser tão óbvio e normal, né? Por que a gente tem que discutir? É triste a gente ter que discutir isso ainda, né? Por que as pessoas têm que estar incluídas numa área, seja ela qual for, né? Mas ainda é a realidade da gente ter que fazer muitas ações, né, de verdade, para que essas pessoas se sintam acolhidas, bem-vindas, enfim, e que possam, de fato, né, trabalhar e prosperar e ter seu espaço reconhecido ali, né? Sim, você falando isso, eu me lembrei muito agora de um livro que eu tô lendo ainda, que é Invisible Women, da Carolina Pérez. Não sei se você já ouviu falar, mas é um livro muito legal sobre como os dados... eles são enviesados, e ela traz muitos dados mesmo de como o mundo foi construído para homens e como é que a gente poderia ter uma outra visão, não só a partir do design, mas principalmente a partir do desenvolvimento de tecnologia. Assim, eu leio um capítulo e passo um tempão pensando, meu Deus, verdade. E ela traz um exemplo que, para mim, é muito forte por ser brasileira, que ela diz que quando construíram Minha Casa Minha Vida aqui, construíram as casas bem longe do centro. Então, a maioria das mulheres que tem uma jornada diferente, que tem que buscar o filho, que tem que levar para outro lugar, que tem que estar fazendo essas viagens, elas gastavam muito tempo se mudando, e aí elas preferiam morar numa favela mais que facilita a vida delas nessa jornada, do que morar numa Minha Casa Minha Vida, que é bem longe e que estava impossibilitando elas de fazer dinheiro, né? De conseguir sustentar a família. E isso tudo aconteceu porque não fizeram entrevista, não olharam qual é a jornada que as mulheres têm. Não é a mesma que os homens, essas mulheres específicas, porque elas vão pegar o filho, elas levam para outro lugar, elas trabalham em um lugar longe. E quantas vezes isso acontece em vários lugares? Isso porque os dados, se a gente pega os dados, eles estão enviesados justamente para um grupo específico, um olhar específico. E ela traz vários exemplos, e você falando dessa importância da diversidade e dos vieses que estão dentro de tudo isso que a gente constrói, e que estão, inclusive, dentro dos dados. Então, agora, toda vez que eu olho para um dado, eu faço, será que esse dado ele está incluindo? E a pessoa pensou em trazer a opinião realmente das outras pessoas que estão à margem? Será que está entendendo? Enfim, para construir algo que favoreça não só os grupos minorizados, como principalmente as mulheres. No meu caso, porque eu vejo que é metade da população mundial. Então, a gente está caminhando os passinhos assim, mas eu acho que só a tua fala, a atuação e, na verdade, o ponto de vista de estar trazendo isso, de estar estudando isso, de estar construindo isso, é um dos passos de formiguinha que a gente dá para ter um mundo menos enviesado. E acho que a importância também de pensar, né, em pessoas negras, que também são mais de metade da população, né, se a gente pensa pretos e pardos, e que eu acho que quando a gente fala, né, muito de mulheres em mercado de trabalho, acho que muitas vezes a gente fala de mulheres brancas, né,
sem se dar conta, então eu acho que é muito importante a gente sempre, né, trazer também esse recorte, que a gente sabe que mesmo, por exemplo, as problemáticas também de que um homem negro, que é homem, mas que é negro, também passa, e que se a gente olha, né, tipo, inclusive quando a gente analisa, né, questões de defasagem salarial e tal, tem uma defasagem ainda maior do que as mulheres brancas, né, então a gente poder, eu acho que tem tantos recortes, né, é tão importante mesmo essa discussão, né, que tu trouxe, assim, da gente poder enxergar quem está sendo contemplado, e da gente poder sempre expandir nosso olhar, né? Assim, acho que nos exige uma constante vigilância, um olhar muito atento, porque infelizmente ainda é muito essa realidade, né? De uma sociedade construída por e para homens brancos ricos, né? Então, eu acho que realmente em todas as áreas, mas agora na tecnologia a gente enxerga muito o poder, né, que essa área tem de influência, de decisão, o quanto é uma área que é extremamente bem paga, que tem muito emprego, e aí vira uma área que tá, então, para os homens brancos, né? Então, eu acho que a gente poder conversar e pensar mesmo em desconstruir isso, assim, é muito importante, né? E não só, né, pensar e conversar, mas o que a gente pode fazer, né, mesmo. Sim. Eu estava discutindo ontem com... Vai lá, Andréa. Eu queria aproveitar esse gancho, Gabi, porque eu particularmente fiquei, enfim, não só acompanhei o trabalho da ThoughtWorks durante muito tempo, acompanho ainda, sou muito fã, assim, mas eu tive a oportunidade de conhecer de perto, até por meio da Juliana Oliveira. A gente teve uma reunião. Ai, que legal! Eu acho até que ela disse que estaria aqui hoje com a gente, é uma pessoa que me impressionou muito. E a exemplo da Juliana, outras pessoas muito importantes, né? E eu não tenho dúvidas de que alguma forma, não só a tua gestão à frente da TW, junto com a Carol, mas certamente, se ela não semeou uma cultura muito distinta, né, como uma gestão feminina, assim como na governança, ela deixou rastros muito impactantes, a ponto de a TW hoje ser, de fato, uma protagonista nesse universo corporativo, não só na incorporação de mão de obra, né, de inteligência, de cérebro, de sensibilidade, de ativos humanos, né, tem um capital humano incrível, né, o trabalho Sim. que ela tem feito, não só do ponto de vista de recrutamento, mas de criar oportunidades, de criar sinergia, e mais que isso, né? Ela vai para além dos muros da TW, apoiando iniciativas como o Prita Lab, e assim, o que a gente tem visto é um protagonismo, de fato, de mulheres negras, inclusive na tecnologia, a exemplo de Nina Horta, da Rachel Maia, enfim, outras tantas que são tão importantes e que acho que precisa mesmo dessa conspiração. Mas eu queria pontualmente te ouvir que, se foi intencional ou não, de alguma forma, esse rastro que você deixou tanto na gestão quanto na governança, você e Carol, certamente, para que a TW se, enfim, revelasse uma iniciativa no mundo corporativo tão diferenciada, sobretudo no mundo da tecnologia, que eu particularmente conheço bem, e a gente sabe que, de fato, está anos-luz, nada de braçada. Obrigada, que bom saber. Bom ouvir isso. Quer dizer, bom, né? Porque legal que tem esse legado, pena que, né? Eu espero que cada vez mais, né, a gente veja muitas outras empresas também, né, indo nessa direção, assim. O que eu sinto é que toda essa questão, especialmente de diversidade, mas também de autonomia no sentido de permitir as pessoas construírem coisas de acordo com o que elas acreditam, assim, dar esse espaço, essa abertura, acho que é uma coisa que já é muito presente no DNA da ThoughtWorks, assim, né? Então, eu sinto que para a nossa gestão era uma coisa que para a gente era muito, assim, já era muito presente nos papéis que a gente fazia antes, tanto eu quanto a Carol, quanto era, tipo, tem que ter isso aqui, assim, né? A gente tem que pensar e ser muito... Eu acho que essa palavra também, né? Todo mundo fala e repete, mas, enfim, ser intencional, que é, tipo, não a gente falar sobre isso e aí achar que as coisas magicamente vão acontecer, né? Mas entender
que ações a gente tem que tomar, entender que investimentos têm que ser feitos, né? Que eu acho também que isso acontece muito, tipo, a gente quer mais diversidade, mas eu não quero investir, eu não quero... Não, tipo, a gente precisa investir, precisa ter pessoas dedicadas. Tem muitas coisas, né, que são necessárias para que isso aconteça. E isso para a gente era muito, assim, explícito, a gente tinha muito isso na cabeça. E tem pessoas muito incríveis construindo várias iniciativas diferentes em diferentes áreas. Eu acho que a Ju é um mega exemplo de alguém em recrutamento, olhando muito para a questão, né, de inclusão, enfim, além do recrutamento em geral, mas olhando muito para isso, com um olhar muito apurado, assim, e muito crítico também, né, para a gente poder entender aonde que a gente tem que, de fato, mexer. E a verdade é que quando a gente tenta ser uma empresa inclusiva, isso mexe em todos os processos da empresa. Eu acho que a gente às vezes sente, né, tipo, eu vou ter, e eu não acho que é errado, tá, ter um departamento de diversidade e inclusão, mas acho que entender que esse departamento ele tem que estar conectado com todo o resto. Porque é isso, tipo, a gente mudou a forma como a gente divulgava todas as vagas, isso antes de eu ser diretora já, quando eu ainda trabalhava bastante assim com diversidade, a gente contratou uma consultoria, foi entendendo isso, tipo, quais são as fotos que aparecem no site da empresa, na comunicação da empresa, quem são as pessoas que estão ali, a linguagem, por exemplo, a gente fala desenvolvedor, em teoria é uma palavra neutra em gênero, assim, né, tipo, só que o que vem na nossa cabeça quando eu falo desenvolvedor de software? É um homem, né? Então, tá, que a gente pode fazer? A pessoa que desenvolve software, pessoa desenvolvedora, que parece uma coisa, tipo, um preciosismo ou uma coisa boba, mas é incrível o feedback que a gente recebeu com essas mudanças. Deixar explícito a questão da diversidade, né, dessa busca de que essa vaga é para todo mundo, que também deveria ser óbvio, mas a gente sabe que não é, né? E aí a gente faz isso, depois repensar o processo, tá? Então, eu estou fazendo o processo aqui, mas quem são as pessoas que me entrevistam? Tem diversidade nos entrevistadores? Eu vou sentir que eu sou bem-vindo aqui? Eu vou sentir que é um lugar onde eu posso fazer parte ou não? Então, a gente foi revisando isso, revisou todo o processo de revisão salarial, processo de cargos, Então, tu começa a olhar e vai vendo que, assim, é um trabalho muito grande e tem que ser muito, assim, permear muito todas as áreas, né? Não é trabalho que uma pessoa faz. Então, é importante mesmo ter uma pessoa, um departamento que vai estar liderando e puxando isso, mas entender que aquele departamento ali sozinho não faz nada ou faz muito pouca coisa, porque realmente é algo que tem que estar em diferentes processos, né, e áreas, assim. Então, eu acho que isso também a gente foi aprendendo, e eu sinto que quando a gente começou a trabalhar mais forte com isso, assim, a discussão ainda era incipiente, então também foi uma jornada de entender como fazer e também de muitos erros e acertos, assim, de ir tentando, de se esforçar para acertar, ainda assim errar, e aí, bom, o que aprende com isso e seguir em frente e ir aprendendo assim mesmo, assim. Acho que hoje em dia é muito bom porque a gente tem muito mais histórias, né, muito mais cases para olhar, mas se a gente olha 5, 6, 7 anos atrás, ainda era algo muito assim, conversado já, mas ainda muito pouco. Então, acho que foi um longo processo e acho que quando a gente assumiu, já tinha muita coisa acontecendo, né, que a gente fez questão de, óbvio, não só seguir como, né, potencializar, enfim, investir naquilo, tentar melhorar ainda mais, mas é uma longa jornada, né, entender também isso, assim, que são anos tentando construir, e acho que infelizmente, acho que dá muitos anos, né, para todo mundo, para a gente poder ir construindo ambientes melhores, assim. Uhum. E acho que são esses passos que a gente vai dando e vai construindo. Eu, por exemplo, eu lembro que tinha um summer job do César aqui em Recife, quando estava na universidade ainda, e aí era para engenheiros. Assim, eu li e passou rápido. Eu não pensei aquela vaga era para mim. E aí eu mandei um recadinho, olha, aí depois eu vi que, nossa, que inconsciente, né? Porque eu li e a pessoa associa diretamente a um homem particularmente branco, que a vaga é para aquele tipo de pessoa. Aí eu mandei uma mensagem, olha, eu nem vou submeter para a vaga, mas seria interessante mudar, porque eu sou mulher na tecnologia. Legal, tipo assim, sim.
passou sem querer. E aí, quantas vezes isso acontece, né? Quantas vezes a linguagem não é inclusiva, essas pequenas coisas que fazem a gente pensar diferente. Eu, por exemplo, vi uma outra vaga, mais experiência agora, uma outra vaga de mulheres, uma bolsa para mulheres em STEM, e aí eu apliquei, e o meu sentimento daquela bolsa era, nossa, finalmente uma bolsa que foi desenhada para mim. É uma sensação tão boa de pertencimento que eu quero que mais mulheres sintam que tem coisas que são para a gente, tem coisas que são para essas pessoas. E quando você levantou esse ponto do racismo estrutural e de todas essas coisas que acontecem, e esse caso agora recente do Big Brother, e eu estava discutindo com o Arthur aqui em casa, que é meu marido, sobre como a gente pode usar o privilégio da gente branco para fazer alguma coisa. E eu me lembro, só que a gente precisa ter a consciência, e eu lembro de um livro que Mac me indicou, que é White Fragility, a fragilidade branca, e como é importante a gente entender, ter a consciência e entender que a gente precisa fazer alguma coisa com o nosso privilégio, não é porque a gente tem o privilégio de ter nascido com um fenótipo branco que a gente não pode fazer nada. Não é que a luta é da sociedade, mas como a gente pode fazer isso é tipo muito, muito importante. Claro. Eu acho até que tem uma distorção muitas vezes, né, tipo, dessa questão do lugar de fala, né, que o lugar de fala fala muito a gente entender da onde aquilo vem, né, e entender que espaços cada pessoa ocupa e tal. Mas eu acho que muitas vezes se usa isso, tipo, eu não falo sobre racismo porque não é meu lugar de fala. Como se o racismo não fosse perpetuado e mantido, como se fosse um fantasma que viesse aqui e fosse racista e não as pessoas. Então, assim, sim, nosso lugar de fala no racismo enquanto brancos, enquanto quem se beneficia disso, enquanto quem reproduz, né? Então, a gente poder encontrar nosso lugar ali, se educar, entender. Eu acho também esse episódio do Big Brother, para mim, é muito... Eu acho que todos nós, né, tipo, a gente tem... Eu sinto, assim, eu leio e sinto que cada vez preciso ler mais, entender mais, me aprofundar, porque são coisas muito enraizadas, e entender também que existe uma questão que é sistêmica e social, que também precisa ser muito falada, né, que vai além do nosso indivíduo, mas acho que também tem algumas coisas que a gente vai usando, né, para se esconder um pouco esse negócio, assim, do Rodolfo, de, mas eu falei para me explicarem e me falarem se eu fiz algo errado, mas eu não sabia disso, onde eu cresci, eu não tinha essa informação, mas, tipo, tu tem 30 anos, tu tem acesso à internet, tu tem dinheiro para comprar um livro, então acho que a gente poder também sair disso, que ótimo, né? Claro que sempre que alguém nos chamar a atenção, a gente poder ouvir, aprender, mas também a gente não depender só disso, né? Tipo, então tá, eu fico aqui no meu conforto e aí, se eu falar alguma coisa que não é legal, tu me ensina e pronto. Então, eu acho que foi uma discussão achei bem importante isso ter acontecido, assim, para trazer um pouco, né? Mostrar, é triste porque acho que a gente olha e vê que ainda tem muita gente, né, que acha que é mimimi, que que besteira, nossa. Mas essa discussão estar sendo levantada é muito importante. Que triste que alguém tem que passar por uma situação tão dura e triste para que a gente discuta mais, né? Mas pelo menos, enfim, acho que a discussão acontecer é muito urgente, né? Até para a gente não ter mais tanta gente passando por uma situação como essa, né? E aí volta para os vieses, né? Os vieses inconscientes que a gente tem, ou de não achar que isso é importante, ou de não procurar o conhecimento. E aí, aprofundando um pouquinho nos vieses, recentemente a gente da Bilebs tem começado a mapear os vieses, a entender mais, a falar para todas as pessoas que participam dos nossos programas também das empresas, dos vieses, como mitigar e como é que a gente pode ser mais consciente. E recentemente a gente tem começado a desenvolver alguns chatbots, algumas tecnologias, literalmente, é um pilar forte para a gente, para combater não para combater os vieses, porque somos seres humanos e a gente sempre vai ter vieses, mas para entender e ajudar as pessoas a compreenderem, assim como alguns preconceitos de gênero que existem, até o combate à violência doméstica. E aí eu queria saber se você
tem alguma opinião de como é que a tecnologia ela pode ser usada para isso, para fazer com que as pessoas entendam os vieses, fazer com que as pessoas elas estejam mais atentas aos problemas sociais como o racismo ou a violência doméstica? Tá. Essa é uma ótima pergunta. Acho que é bem, assim, é uma discussão bem atual e ampla, né? Porque uma coisa que a gente conversa muito, assim, no Tecnocríticas e tal, é que numa sociedade capitalista, grande parte da tecnologia ela é criada por empresas. E qual é o grande objetivo, né? É o lucro. Então, tipo, eu poder entender isso né? Tipo, tá, eu tô criando um aplicativo, eu quero entender como é que aquilo, qual o maior lucro que aquilo pode me gerar. Enfim, tô investindo em desenvolver uma plataforma ou o que for. E acho que é muito importante, né, a gente conseguir começar a usar a tecnologia para criar soluções para as pessoas, né, e não só lucro. Então, eu acho que essa é uma discussão que ela é difícil porque é muito sistêmica, mas a gente poder enxergar, porque acho que como a tecnologia ela está muito no nosso dia a dia, em tudo, parece que é muito assim, o Zoom, a gente às vezes não pensa, né, tipo, o Zoom é uma empresa privada, que a pessoa dona da empresa tem o objetivo de ter lucro, enfim, quais são, o que está sendo mensurado, por que aquilo está sendo construído. Eu acho que é tão presente no nosso dia a dia que a gente pensa pouco. Mas eu acho que tem uma necessidade, né, da gente achar alternativas que são, né, de código aberto, poder ter essa construção de comunidade, de soluções de tecnologias que buscam solucionar problemas reais, né? Isso também a gente vê muito. Eu acho legal que você tem falado, assim, de entender por que uma empresa existe, o que ela pode contribuir, mas muitas vezes fica bastante no discurso, né? Então, assim, o Uber é a economia colaborativa, e aí e a gente vai resolver problemas de transporte, as pessoas vão poder acessar, e o que a gente vê é, tipo, os trabalhadores ganhando muito pouco, as pessoas, né, perdendo emprego, vários problemas criados, tipo, então, assim, não resolve o problema de mobilidade urbana, né, a gente segue tendo um monte de carros na rua com uma pessoa dentro, ou com duas, né, o motorista e a pessoa. Então, acho que é importante a gente olhar para essas soluções que estão sendo trazidas e poder pensar um pouco em cima. Porque acho que muitas vezes a gente, né, a tecnologia é nova, é uma coisa diferente, então é bom, é legal e tal. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar, e é um saco ter esse olhar. Há muitos anos, assim, que eu normalmente, tipo, falo no próprio TEDx, né? Tipo, minha palestra não era mega animadora, falando muito sobre a não neutralidade da tecnologia e também sobre os problemas que pode trazer. E acho que em muitos eventos que eu participava, eu ficava, que saco, né? Tipo, a portadora das más notícias. E eu não quero me colocar nesse lugar, mas eu sinto que falta alguém preencher esse lado, que é, tipo, a gente poder olhar também. Porque é muito bom, é maravilhoso. Tipo, nossa, eu fico pensando em pandemia, o que seria da gente, né? Sem internet, sem poder falar uns com os outros. Que bom que isso existe. Mas como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem pontos muito positivos, mas também tem pessoas que se beneficiam e tem pessoas que perdem com isso. Acho que a gente poder trazer esse debate, eu acho que é o que vai nos fazer construir tecnologia que não é só para os 10, 20% mais ricos do mundo, né? E sim para todo mundo, que vai nos ajudar a entender que, assim, 30% do mundo não tem acesso à internet. Quando que a gente fala disso, né? Tipo, essa solução, é muito boa porque é gratuita, todo mundo tem acesso ao conhecimento gratuito na internet. Não, porque as pessoas não têm acesso à internet. Então, eu acho que é muito importante, cada vez mais, assim, muito crucial a gente dar esse passo atrás e poder olhar, não para, tipo, ser pessimista, ou que eu acho que muitas vezes eu me senti nesse lugar de, eu sou uma pessoa pessimista, mas não, tipo, a pessoa que poder trazer esse outro lado também, assim, e aí sim a gente poder pensar em soluções que realmente vão trazer um impacto, pelo menos para um grupo maior de pessoas, né? Então, acho que tem muito isso, a tecnologia criada ainda, né, por uma área que a gente falou antes, né, pouco diversa, mas também criada para quem tem dinheiro, para quem tem acesso, para quem, né, então, acho que é
assim, tá mais do que na hora da gente poder começar a trazer isso, assim, muito importante, sabe? Eu queria aproveitar esse gancho, então, porque eu amo ouvir essas coisas para não me sentir tão sozinha. Ai, que bom! Eu era muito a chata e a louca que insistia nesse ponto, principalmente em algumas discussões, pontualmente quando eu comecei a estudar mesmo e mergulhar não só no tema tecnologia, mas futuralidades, mesmo com a galera da Perestroika ou no Aerolito. E claro que eu sempre puxei um pouco a sardinha para a gente fazer uma discussão sobre política pública, né, Gabi? Porque exato. isso acho que a gente não vai muito longe, né? Me parece que quando a gente está discutindo esses temas, o que adianta a gente falar em digital, né? Se a gente falar em wearables, e se a gente e dizer que a gente está caminhando para esse mundo sem a gente considerar quem está caminhando, de quem estamos falando, né? E aí, me parece que do mesmo jeito que as empresas, óbvio, estão olhando para o lucro, acho que a gente também tem que se inserir, porque empresas são feitas por pessoas, tecnologias são feitas por pessoas, governos são feitos por pessoas e para pessoas. Então, exato. Se é de pessoas que se trata, como é que a gente volta para esse lugar e coloca as pessoas no centro dessa discussão e traz, evidentemente, e aí esse é um trabalho que a Bilebs está fazendo de uma maneira, de fato, admirável, que é colocar as pessoas no centro da discussão. Porque se a gente não fizer isso, não olhar para as pessoas, acho que fica muito difícil, inclusive, a gente fazer uma discussão sobre política pública, fazer uma pressão, e talvez as empresas, né, as empresas de tecnologia, as techs, elas possam também dar uma contribuição em fazer um lobby, em fazer um trabalho forte de discussão, até porque elas querem vender, inclusive, para a base da pirâmide. Ou seja, Sim. Não é para vender smartphone, é vender tecnologia, porque, como você mesma lembrou, a tecnologia está presente nas nossas vidas e cada vez mais estará, né? Das situações mais simples, né? Um cartão magnético, enfim, até a inteligência das coisas e das pessoas, evidentemente. Mas como é que a gente faz para que as empresas entrem nesse mundo da discussão? E, claro, as lideranças, então, para fazer uma discussão de política pública qualificada, porque também me parece não adiantar muito a gente avançar profundamente no tema da discussão de vieses, por exemplo, de inclusão, se a gente não tornar tecnologia acessível e, portanto, isso, me parece, só pode ser feito por meio de política pública. Eu queria te ouvir um pouquinho também. Eu concordo completamente, assim, né, tipo, a importância de política pública. Eu acho que a gente vê também, assim, eu sei que eu sou, às vezes, muito crítica com as coisas e é na melhor das boas intenções, assim, que eu digo isso, sabe? Mas, assim, o que a gente vê? O Google vai criar uns balões que aí vai conseguir dar internet em áreas remotas da África. Tá bom, daí foram lá, criaram, nossa, parabéns, que maravilha, olha que empresa incrível, como pensam e tal. Aí não deu certo, e daí acabou o balão e aí não tem mais internet na África. Na África, olha que não, nesses lugares remotos específicos onde estavam os balões, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que, assim, tem que ter soluções que são perenes, assim, que são soluções reais para as pessoas, que não depende de a empresa decidir se quer ou não tá ali. São decisões que vêm, né? Tipo, bom, vai ter internet aqui, trazida, tá aqui. A gente poder criar políticas públicas, criar iniciativas que, de fato, garantam, por exemplo, acesso à internet. Não estou dizendo que uma empresa privada não pode ter um papel nisso, mas eu acho que o papel principal não pode ser esse. Porque aí a gente fica muito na mão, tipo, bom, por quanto tempo aquilo está ali? Tá, e se a empresa quebra, ou se a empresa decide não estar mais lá, o que acontece? E aí, tipo, e se a pessoa estava estudando por uma coisa que era remota e ela precisava daquilo para estudar, o que acontece com essa pessoa? Então, eu acho que é muito importante a gente poder também enxergar que, assim, não dá para a gente depender só de iniciativa privada.
a importância de política pública, a importância da academia, né, que eu acho que também é muito, assim, acho que tem um discurso muito de, é a academia atrasada e é um pensamento que não ajuda e tal, e quantas pessoas, tipo, acho que é muito, para mim, é muito paradoxal, né, a gente vê esse discurso tanto no momento que tá todo mundo, tipo, os cientistas vão trazer a vacina. Gente, quem são os cientistas? Aonde que uma pessoa se forma cientista, sabe? Tipo, na sua grande maioria, são pessoas que fizeram mestrado, doutorado, numa carreira acadêmica, que obviamente não é o único meio e lugar de se construir conhecimento, mas que também é um lugar muito importante. A gente enxergar também as questões sociais para além da nossa percepção de acordo com a nossa realidade, né? Então, existem dados que nos mostram a realidade do mundo e não assim, não, tá todo mundo usando o Zoom. Tá todo mundo que tu conhece, né? Mas, assim, a gente tem que conseguir, e é muito... Eu fico negativamente surpresa como muitas vezes decisões importantes, assim, são tomadas desse jeito, assim, porque todo mundo usa isso aqui, vamos fazer essa solução porque daí todo mundo vai ter acesso a tal coisa. E às vezes o impacto, ele não só não traz algo bom, como gera consequências muito ruins, assim. Então, eu acho que esse cuidado da gente poder olhar para dados, olhar para a ciência, não só, né, mas também. Então, acho que trazer, né, poder aliar todos esses conhecimentos quando a gente busca trazer soluções que são para a sociedade, né, tipo, poder pensar em política pública, poder sair um pouco do, isso aqui é legal, porque, enfim, olha, né, acho que muitas vezes é uma solução... Assim, eu fico tem aqui muito de marketing também. Te escutando assim, né, tão inspirada assim pela tua história, Gabi, e fico pensando ao mesmo tempo assim, queria te perguntar assim, mais como uma... Você falou algumas coisas que eu fiz algumas reflexões aqui e vou organizar meu pensamento porque foram muitas reflexões. Claro. A primeira delas, quando você falou de Zoom, e você fala muito, um dos nossos programas de pré-aceleração, o programa de pré-aceleração que a gente roda, né, o efeito furacão, que a gente sai furacanizando todo o Nordeste, ele é via Zoom, né, e quando você fala isso, assim, você tem os dois parâmetros, né, poxa, Marcela, que bacana que você consegue atingir tantas mulheres, mas todas elas sabem o que é Zoom, todas elas têm internet. Quantas mulheres não têm internet e não sabem o que é Zoom, né? Então, para contar uma história que Clara e Andréa já escutaram muitas vezes, a gente, prestes a começar uma turma, eu recebo uma mensagem via WhatsApp e fala da dona Célia, lá do litoral da Bahia, que fala: Marcela, eu me inscrevi, eu quero muito aflita, eu me inscrevi, eu quero muito participar, mas eu não consigo instalar o Zoom no meu telefone, porque senão eu vou ter que desinstalar o PagSeguro e eu não posso, porque eu só recebo minhas vendas pelo PagSeguro, e como é que eu faço? Né? Então, assim, rapidamente, sem o nosso cliente saber, né? Na verdade, a gente tem um cliente que subsidia a turma, a gente criou um link de streaming pelo YouTube para que ela conseguisse assistir aquela aula específica, que nem estava de acordo com as regras. Mas assim, a gente usou a tecnologia ao nosso favor, mas ao mesmo tempo infringiu as regras do nosso... É muito paradoxal isso. Então, assim, como é que você usa a tecnologia para poder, de fato, atender a todo mundo que está assim, porque é um programa que está ajudando mulheres empreendedoras. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando em todas as discussões que vocês estavam falando em relação, que Clara trouxe, que você respondeu tão brilhantemente em relação a dados, e, assim... O fato é que a sociedade ela não foi feita para incluir as mulheres, né? E nem as mulheres, nem os negros, o fato é esse, né? Então, e isso é muito duro, né? De você se dar conta disso, né? E principalmente para quem trabalha com isso, para quem assim está na luta, né? Na diária, porque não é. Então, assim, se a gente não se sente incluída nisso, é porque de fato não somos.
né? Porque de fato não somos. Então a gente quer. E a pergunta, e assim, como dados é uma parte tão grande da nossa vida, mas é meio que um bicho-papão para quem não sabe o que é isso. Então, eu, por muitas vezes, apesar de trabalhar com isso, mas eu, por muitas vezes, estar com Clara e com Christian, que hoje não está aqui, então, assim, muitas vezes eu me afasto disso. Eu digo, não, isso não é minha área, é tecnologia, então, assim, mas não, então vai lá isso. Então, apesar da gente ter uma unidade hoje trabalhando exclusivamente com dados. Então, eu, naturalmente, eu me excluo disso. Então, assim, a minha pergunta para você, sabendo da importância dos dados e como eles guiam a minha vida, as minhas escolhas, qual é o que você diria para mulheres e, na verdade, para quem está escutando, né, para a população em geral, né? Não se afastem dos dados, não é um bicho-papão, né? Sim, aí acho que é muito natural a gente sentir isso, né? Tipo, não é meu lugar, já foi lá para tecnologia, já não é para mim, tá? Eu acho que é bem pelo que tu falou, né? Porque não é só uma sensação, é o jeito que é comunicado como se não fosse mesmo, né? Sutilmente, eu acho que se cria uma área que é extremamente exclusiva, mas parece que não, né? Mas a gente sente muito, é muito fácil de sentir na gente o quanto, tipo, eu não devia estar aqui, eu não entendo isso, eu nunca vou entender, eu não sei. Então, eu acho que é bem normal. Eu mesma, eu sinto muito isso também. Eu acho que tem muitas coisas quando vão para uma coisa muito técnica, eu fico, não, mas será que eu sei tanto o suficiente? Eu acho que eu não entendo e tal. Então, eu acho que realmente acontece muito isso. A questão de dados ela é muito ampla, né? Assim, mas eu acho que tem uma questão, fazer um recorte, daí tu me diz até se responde ou não, se não daí a gente vai para o outro lado também. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem falado muito de dados é do uso dos nossos dados, né? Então, a partir daí a gente entende também, assim, tudo que eu estou fazendo online, praticamente tudo, alguém está guardando ali, né, o meu comportamento, o que eu tô mexendo ali, claro, varia de acordo com o serviço, com o que eu tô usando, mas tem uma coisa bem interessante, né, que a gente fala muito hoje, que quando tudo que é de graça, quando o produto é de graça, tu que é o produto, né? Eu acho que a frase é tipo isso, assim. Então, se a gente não tá pagando pelo produto, provavelmente a gente é o produto. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o Gmail, é de graça, ótimo, que bom, super bom de usar, né? Tipo, uma ferramenta tão boa, importante e tal. Mas como é que o Google ganha dinheiro com todos esses serviços que são gratuitos deles, né? Então, é através de propaganda. Qual é a forma, até hoje, assim, acho que o meio publicitário nunca tinha tido tanta alegria, né, do que poder fazer propaganda digital direcionada, que tu consegue muito bem mapear quem é teu público-alvo, tu consegue direcionar muito bem para quem de fato vai ter interesse, tu vai conseguir converter a venda. Então, entender que, assim, muitas das coisas que são gratuitas, elas são gratuitas porque, bom, tudo que eu estou fazendo ali, o meu comportamento naquela rede, é vendido, não o dado em si, né? Mas eu consigo dizer, olha, tu quer anunciar? Tá aqui esse monte de pessoas aqui. Tá, esse grupo aqui tá muito propenso a comprar o teu produto. Tu quer anunciar? Eu anuncio direto para eles ali. Tá, custa X e assim vai. Então, a gente entendeu o valor que tem a nossa presença digital para essas empresas. Eu acho que isso é uma coisa, os nossos dados. E aí, isso tem vários níveis também, um cuidado do que a gente faz online, entender que não é tipo, eu tô aqui, minha privacidade está garantida. Infelizmente, não é isso que acontece. Então, isso acho que é uma camada, e obviamente tem a camada também de quando a gente fala muito de machine learning ou de big data, enfim. Também a tecnologia, que nem eu já falei antes, assim, né? Mas que a tecnologia ela não existe descolada da sociedade. Então, assim, que dados a gente usa, que parâmetros a gente está usando, está muito entranhado ali os preconceitos e os vieses que a gente tem, né? Enquanto sociedade.
Então, eu acho que aí também é uma conversa que dá para falar, assim, de eu estou criando uma ferramenta de machine learning, então, né, tipo, eu consigo ter um algoritmo, né, super refinado que vai conseguindo aprender quando eu vou dando dados para ele. Então, sei lá, uma coisa bem boba, assim, né? Eu quero que o meu algoritmo consiga identificar quando ele vê um gatinho. Então, eu começo a botar várias imagens de gatinhos diferentes cores, diferentes formatos e tal. Daí com aquilo ali ele aprende o que é um gatinho. E o que a gente vê é, por exemplo, assim, eu vou criar uma nova solução que bota o background aqui. Isso é um exemplo que não é real, tá? Não acho que não, isso não acontece no Zoom, eu sei, mas tem aqueles backgrounds, né, que a gente pode usar, que traz um plano de fundo. Aí daqui a pouco eu crio, e para eu conseguir mapear o fundo, eu tenho que mapear quem é a pessoa. E aí eu vou lá e só uso dados, todas as imagens que eu alimento, o algoritmo são pessoas brancas. Então eu não vou identificar, se tem uma pessoa negra aqui, o algoritmo não vai identificar. E aí eu não consigo botar o fundo. E isso acontece em muitas coisas, tem várias que ficam muito famosas, né? Tipo, teve um caso do sabonete, né? Que tu botava a mão embaixo e aí ele colocava, né, o sabão na tua mão. Aí uma pessoa negra bota a mão e não sai. Por quê? Porque ninguém pensou, tipo, qual é os dados que eu estou inserindo ali para poder dar o meu parâmetro de o que é uma pessoa, um ser humano que eu vou reagir a. Então, eu acho que tem, né, uma amplitude muito grande da conversa de dados, desde a parte de privacidade até os anúncios direcionados e o que isso faz com o nosso comportamento também, que é uma coisa muito poderosa e acho que é bem importante de conversar, até essa questão dos vieses que a gente vai perpetuando nos algoritmos, que podem ser coisas tipo isso do sabonete, como podem ser sistemas, né, softwares proprietários que estão sendo usados para determinar qual é a probabilidade de uma pessoa que cometeu um crime cometer de novo. E aí já tem um estudo gigante de como é totalmente racista. Então, tá por tudo, assim, né, essa problemática, e acho que falar disso é muito importante. E a gente, aos poucos, e também é muito difícil, assim, eu te entendo muito, assim, Marcela, de tipo, da gente ouvir dados e ficar meio, o que é isso, tá, mas sei. Mas aos pouquinhos também a gente conseguir se aproximando, e eu acho que cada vez mais também a importância de quem trabalha com isso e nessa área, conversar com quem não trabalha com isso nessa área. Que acho que a gente fica, às vezes, muito nas discussões técnicas, mas como é que eu explico para as pessoas que estão sendo impactadas por isso, o que é isso que elas estão sendo impactadas, como é que funciona, o que elas podem fazer. Então, eu acho também que é uma discussão que precisa muito acontecer, assim, furar a bolha da tecnologia e chegar em todo mundo, assim, porque a gente só ouve, né? Big Data, coisa boa, não sei o quê. Vamos entender o que é, né? Não, uma super ideia. A próxima live a gente vai trazer a Débora, que trabalha com a gente, para falar sobre isso. Não, muito boa. Acho muito legal. É bem legal. importante, né? Poder trazer, assim, conhecimento às vezes, tecnológico de uma forma acessível. Pego assim, falando de dados, ainda consigo pensar números, eu não sei, ainda sabendo que dados são tantas coisas, assim, e é o que acontece, assim, né? Então, mas obrigada, Gabi. Ótimo, adorei. Se tiver essa live, me avisem que eu vou querer ouvir também, porque é sempre muito bom aprender, né? Assim, é tanta coisa e são tantos olhares diferentes que dá para ter sobre uma mesma coisa também, que é sempre legal, né? A gente ouvir, enfim, acho que a gente sempre aprende. Tenho super interesse. Sim. Eu queria finalizar aqui agradecendo, Gabi, perguntando se você tem algum livro para indicar, algum podcast, alguma informação que você possa indicar para a gente ou para as pessoas que estão escutando também, pesquisar um pouco mais sobre as implicações sociais da tecnologia. Ótimo. Primeiro, obrigada, adorei conversar com vocês, muito bom, assim, é sempre bom trocar, né, e é muito legal nesse momento que a gente está tão isolados, poder conversar com outras pessoas sobre coisas diferentes, ouvir outras ideias, para mim eu gosto muito, assim, fiquei bem feliz de participar, então obrigada pelo convite. Eu acho que tem vários livros muito interessantes, eu fico até pensando qual que eu indico, porque tem muitos livros muito legais. Tem um livro, eu vou
dizer um livro que só tem em inglês e daí um que tem em português também. Infelizmente, tem muitos livros que ainda não são traduzidos e que são tão importantes nesse assunto, assim. Tem um livro que se chama Automating Inequality, né? Então, Automatizando Desigualdades, que é da Virginia Eubanks. Ela é uma assistente social dos Estados Unidos e ela trabalhou muito próxima da implementação de vários sistemas de automatização para os programas sociais dos Estados Unidos. E aí, ali, ela reporta os inúmeros problemas que aconteceram. Então, ela fala muito das soluções tecnológicas e da consequência que aquilo ali teve. É muito interessante. Eu espero que ainda traduzam, porque não é um livro tão novo, deve ter uns 3, 4 anos, e eu ainda não vi em português, mas é muito bom. Tem um livro que é maravilhoso, que é do Morozov, que é um bielorrusso, que o nome é Big Tech, como é que é? Ascensão dos dados e a morte da política, uma coisa assim, que fala muito sobre privacidade de dados, sobre o papel das grandes empresas de tecnologia nisso. É muito bom e é um livro que não é grande, assim, e é super acessível, ele é bem gostoso de ler, assim, apesar de ser meio, né, não que o tema seja gostoso, assim, prazeroso, mas é muito bom, assim, é um lugar muito bom de se informar. Então, vou deixar esses dois sabendo que tem muitos outros, né? Mas só como exemplo, assim, são livros que, enfim, me ajudaram muito a entender muita coisa, assim, dessa área. Vou incluir aqui na lista, a gente vai disponibilizar também para as pessoas. E eu queria finalizar agradecendo de verdade, muito obrigada, dizer assim. Muito, muito, muito obrigada mesmo por participar, por compartilhar a sua história e todos os seus insights. Super, super da hora. Valeu, Gabi, muito obrigada. Muito obrigada, eu adorei.